Ok. Senhor Pai, Jesus, nosso modelo e guia, lhes agradecemos por mais essa oportunidade que nos é dada de nos esclarecer mais sobre a nossa querida doutrina, a doutrina espírita, e pedimos que a Inês seja bem iluminada, bem inspirada, como sempre ela fazer os esclarecimentos de uma forma que todos nós consigamos entender, conseguimos entender, podermos guardar com muito carinho e muito amor todos esses esclarecimentos. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Gente, o assunto dessa noite é um assunto interessante, mas é um assunto pelo qual a maioria de nós erra e entra nos ciclos reencarnatórios de dor. Então, vamos lá, vamos ver o que essa noite o Calderaro tem para informar a gente, mais aquele mentor elevado que vai fazer uma preleção, uma palestra, né, para os trabalhadores. Vamos lá. Vamos lá. Sem maiores delongas, André Luiz vai para um local chamado Centro de Estudos, local onde, segundo ele, se encontram elevados mentores que ministram conhecimentos. Deixa eu só ver aqui, que acho que a Leida não conseguiu. Já saiu, sei lá. Onde alguns ministros, alguns elevados mentores ministram conhecimentos a companheiros que estão aplicados a essas tarefas que André Luiz está engajado nesse livro, né? A tarefa das distonias mentais. E o assunto de hoje é o assunto relacionado ao sexo, na qual nós vamos compreender que a grande maioria das distonias, dos desequilíbrios mentais, estão relacionados ao mau uso do sexo que nós fizemos em outras vidas ou fazemos nessa. E aí, sobre esse curioso centro de estudos, que foi assim que o André Luiz denominou esse local, eles vão fazer algumas colocações interessantes. Não é templo de revelações avançadas, informou o instrutor, mas instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimentos dos colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual. Cátedra de amizade, criada por discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Como eles estão lidando com essa questão das distonias mentais, então, é um centro de estudos que está relacionado a toda esta problemática. Então, vamos lá, vamos seguir. Espera aí que eu mesmo saí, vamos lá. Um emissário da noite, ele ia fazer uma palestra que ia contemplar, né, o assunto, ia fazer vários comentários em cima dos assuntos das questões do sexo. E aí, então, ele coloca assim para a gente no início: no exame das causas da loucura, entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. É interessante, né, que em toda a história da humanidade, a gente vai ver que a questão do sexo sempre foi trabalhada, mas de uma forma muito negativa, né, como se fosse algo pecaminoso. A gente não vai encontrar isso aqui como algo pecaminoso, mas sim como uma energia criadora, que é o sexo, né? E que, como toda energia criadora, ela pode criar coisas positivas para a nossa vida ou coisas negativas. É uma energia criadora. Então, é em cima desse pensamento que esse instrutor, esse elevado espírito, ele vai trabalhar para a gente. Não para a gente se sentir culpado, se sentir sujo, cheio de pecados, até porque a palavra pecado dá uma ideia de algo tão monstruoso a ponto de não poder ser corrigido e ser apagado os traços desses erros na nossa vida. A palavra pecado, ela significa errar o alvo. E na nossa trajetória evolutiva,
A gente erra muito o alvo, mas não só na questão da conduta sexual, mas a gente erra o alvo em relação a outras coisas na nossa vida. Então é preciso que a gente suavize esse conceito de pecados na nossa vida e comece a ver pecado como aquilo que a gente cometeu um erro e que todo erro é passível de correção. E ponto final, sem colocar peso maior do que nós deveríamos colocar na nossa vida. Seja esse erro, esse pecado, como a gente, assim, se a gente quiser assim denominar, seja em que setor da nossa vida. Todos eles têm corrigenda, todos eles têm como ser equilibrados novamente. Então, que a gente tenha hoje uma visão das nossas condutas que foram fora do alvo, né? Porque o pecado significa, a palavra significa errar o alvo, que a gente tenha essa visão de que tudo tem condição de ser resgatado na nossa vida. Tudo, qualquer coisa. Porque Deus é Pai de amor e de misericórdia. Então, vamos lá. Um livro do Jorge André, que eu gosto muito, denominado As Forças Sexuais da Alma, logo na apresentação, nos é explicado que a energia sexual, em todas as suas posições de desenvolvimento, representará sempre um combustível fabuloso de que o homem poderá utilizar-se no caminho da perfeição e do amor. Então, veja bem, ele fala do sexo como uma energia sexual, uma energia criadora. O próprio livro é Forças Sexuais da Alma. Então, é uma energia o sexo, que a gente pode utilizar no caminho da perfeição e do amor integral. Então, veja como o sexo, ele sendo bem usado como qualquer outra, né? Qualquer outra energia que a gente tiver no nosso corpo, qualquer outra potência que nós tivermos na nossa alma, todas elas sendo bem direcionadas, elas podem nos levar, nos conduzir o caminho da perfeição e desse amor que a gente está buscando, que é o amor incondicional. Então, veja como o Jorge Andréa trabalha já com uma leveza, mostrando que o sexo não é uma coisa pecaminosa, como era visto na Idade Média, que as pessoas se autoflagelavam quando tinham desejos sexuais. O sexo é uma energia, uma potência que tem a alma, e que pode ser muito bem direcionada, como tantas outras. No prefácio ainda desse livro, a Jorge André coloca assim: compreendemos o valor das energias sexuais. Então, ela é uma energia muito valorosa. E seus imensos horizontes transfundidos e incorporados na razão cósmica. Quanto ao homem, quanto o homem necessita de caminhar a fim de participar conscientemente, olha só, então a forma é consciente, é lúcida, né? Dessa transcendência mecânica. Não mais se compreenderá o sexo estudado apenas em suas manifestações periféricas na organização física, mas também em profundidade na busca de suas fontes criativas. Então, o sexo ele foi sempre tratado muito como uma questão totalmente voltada para a genitália masculina e feminina. Mas aqui, Jorge Andréa está direcionando isso como uma energia, como uma fonte criativa da criatura, da alma, do espírito imortal. Então, é uma energia criadora. Isso sim é o que representa o sexo nesse livro tão interessante do professor e doutor Jorge Andréa, que já desencarnou, né? Aliás, ele desencarnou, ele tinha 100 anos, né? Então, é para a gente caminhar nesse sentido na direção, não ficar olhando o sexo só na periferia, mas o quanto ele também pode ser utilizado de uma outra forma. Então, vamos lá. Nesse mesmo livro, dando continuidade, né, a todas as questões, né, do sexo, né, porque a palestra vai girar em torno disso, e esse espírito que está proferindo a palestra, que não sabemos quem, ele vai, até em alguns momentos, falar que o sexo representou para a gente uma grande pandemia, né? Onde todos nós que já erramos tanto, nos contaminamos tanto, já nos prejudicamos tanto. Por quê? Porque não tínhamos esclarecimentos, não tínhamos
como nós temos hoje sobre a energia criativa, e como toda energia, ela envolve, o emprego dela envolve a responsabilidade. Mas hoje a gente tem uma noção melhor sobre o que representa o sexo. Então, hoje a gente pode transformar esse panorama no nosso planeta. Então, ele coloca assim: problema permanente este que já ensandeceu muitos cérebros de escola. Não podemos atacá-lo a tiros de verbalismo, de fora para dentro. A moda dos médicos superficiais que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da enfermidade. Então, ele não pode ser atacado a verbalismos, né? A discursos vazios, como muitas vezes ele é tratado. Mas ele deve ser tratado e conduzindo como uma potência da alma, de forma responsável, bem conduzida, bem encaminhada, de uma forma toda permeada por virtudes. Para quê? Para a gente não se prejudicar e também não prejudicar aqueles que passarem pela nossa vida. É dessa forma, como toda e qualquer outra potência da alma, como todas as outras potências da alma, como todas as outras capacidades que nós trazemos dentro de nós. Então, tudo, porque a capacidade, a potência de ver, ouvir, falar, é também uma faculdade, uma potencialidade da alma que pode ser mal usada. A gente pode empregar os nossos ouvidos para ouvir e extrair dos discursos ou das colocações das pessoas, extrair o pior e usar a boca para divulgar o pior das outras pessoas. Então, tudo é como a gente vai conduzir, e da mesma forma que nós conduzimos em relação às pessoas, nós também conduzimos em relação a nós em primeiro lugar. Então, é nesse sentido que ele está querendo dizer que muitos, por causa do sexo, erraram fortemente. No livro também, Vida e Sexo, do Emmanuel, no prefácio, o Emmanuel tece algumas considerações bastante interessantes em torno ao sexo. E para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes, ou seja, a forma de conduzi-lo. Não proibição, mas educação. Porque o que adianta a gente ficar contido, né, em relação ao sexo, tentar viver uma vida celibatária, se a gente não está preparado para viver a vida celibatária? Quantos erros, né, que foram cometidos principalmente na Idade Média, pessoas até que assumiram posições religiosas e que não deram conta. Então, não proibição, mas educar essa força, essa potência. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmos. Né? Não indisciplina, mas controle. Controle consciente daquilo que a gente tem capacidade para fazer. Não impulso livre, como se tornou a partir da década de 60, que a gente sai de um período totalmente castrador, né? Proibitivo, e cai dentro de um período de libertinagem. Isso também não, né? Porque se viver dentro daquelas concepções rígidas e puritanas não era bom, também o lado oposto, que é a liberdade total sem responsabilidade, também é péssimo para todos nós. Então, nem tentar viver se privando, né? Uma vida celibatária, ou se privando, ou se abstendo, mas também nem viver a libertinagem com relação à conduta sexual. Então, não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Porque tudo que a gente faz, que está, qualquer coisa que esteja na contramão das leis de Deus, mais tarde vai vir a consequência de uma atitude, vem um efeito da ação. Então, se é assim para o uso da palavra, se é assim para o uso dos ouvidos, se é assim para o uso da visão, para tudo, é também para o sexo. Então, não é que com o sexo, né,
é algo que a gente tem que olhar como pecado. Não, é uma potência que precisa ser dirigida, como todas as outras coisas que nós trazemos em potencial dentro da nossa vida. Porque aquilo que é mal usado vai mais tarde nos trazer grandes prejuízos, grandes karmas negativos que terão suas consequências negativas na nossa vida. É nesse sentido. E aí, vamos lá, voltando para o livro, No Mundo Maior, aquele mentor, aquele que está proferindo a palestra, ele vai continuar. Compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos. Não resultam de automatismos nos campos de estrutura celular, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos. Em verdade, substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão da sinalética. A este respeito, formulamos conceitos mais avançados. Então, ele volta a dizer aqui, como o Jorge Andréa também fala, e ele já falou no início, o próprio mentor, o próprio Calderaro também, que a gente não pode reduzir a questão sexual à genitália, porque é muito mais do que a genitália. As nossas potências criadoras, enquanto estamos encarnados, elas vão se manifestar de uma forma mais ostensiva na genitália. Tanto é que a união entre um homem e uma mulher podem gerar uma criança. Isso não é uma força criadora? E muito potente demais, né? Mas ele quer que a gente abre para muito mais do que formar um corpo de uma criança, mas olhar que o sexo é muito mais do que a união de dois sexos, de duas polaridades que poderão resultar numa criança. Ele quer que a gente olhe ela como uma energia criadora em vários outros planos, não só a nível do plano genital, do plano fisiológico, do plano físico. Então, ele vai começando a dar uma abertura, mostrando para a gente que as forças sexuais da alma, como Jorge Andréa fala, são forças criativas que podem ser direcionadas para diversos âmbitos da vida da pessoa, para o âmbito da arte, para o âmbito da música, para o âmbito da profissão. Ela pode ser canalizada de diversas formas. E ela pode ser usada e muito bem usada dessas diversas formas. Mas é claro que nem todo mundo está preparado para usar nessas diversas maneiras. Então, por isso que o Emmanuel fala lá atrás para a gente não forçar um celibato que não está preparado. Cada um tem o seu momento certo. No livro Céu e Inferno, tem lá um capítulo que vai trabalhar um assunto muito interessante, porque era um assunto polêmico naquela época, né? É intitulado A Carne é Fraca. Então, para qualquer problema que existia do caráter humano, era atribuído, como ainda é hoje, né? Os próprios neurofisiologistas, eles enxergam muito neurocientistas, eles enxergam muito dessa maneira, eles acham que no nosso cérebro está tudo ali, se há uma distonia de comportamento, é porque existe ali na funcionalidade da estrutura cerebral um defeito que faz com que você se comporte de forma A ou de forma B. A gente esquece muito, por causa dessas informações que a gente recebe muito de fora, que o cérebro ou qualquer outro órgão do corpo, ele é só um instrumento do espírito. Só um instrumento. Não é no cérebro que está a minha moralidade ou a minha falta de moralidade. Não é no cérebro que está. Mas estar dentro de uma conduta moral ou fora dela, ser moralizado ou não ser moralizado, isso é proveniente do espírito e não do corpo. Então, olha que interessante, Kardec lá já tratava essa questão em 1800 e pouco, olha lá. O espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a feição de suas necessidades e manifestação das suas tendências. Então, o nosso corpo é exatamente aquilo que somos, ele vai se manifestar da forma que nós somos. Nós o construímos assim geneticamente. Então, entenda, não é o corpo que tem tendências, mas somos nós que trazemos essa tendência
e ela se expressa através do corpo. E ele continua: seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve encaminhar-se para estimular um temperamento bilioso, do que resulta não ser um homem colérico por ser bilioso, mas ser, né, mas bilioso por ser colérico. Então, a cólera, né, a bile que a gente extravasa durante a cólera, não é porque a bile extravasou e nós ficamos coléricos, é porque nós estamos coléricos e é o contrário. A nossa cólera, ela vai se manifestar de uma forma ruim através do processo bilioso, né? Vai sair por ali, vai se produzir mais bile, nós vamos ter enjoo, nós podemos ter boca amarga e etc, etc e tal. Por quê? Porque às vezes a nossa cólera, a nossa e não a do corpo, vai desorganizar a estrutura corporal. Então, o que Kardec já estava mostrando ali para a gente? Que não é a carne que é fraca, não é a carne que é fraca, mas sim é o espírito que é fraco, e aí essa fraqueza de espírito, ela se manifesta no corpo físico. Então, não é porque no nosso corpo tem algum desarranjo fisiológico que vai haver uma produção maior de bile e que por isso a gente vai ser colérico. Não. A gente é colérico e faz um desarranjo no órgão fígado e vesícula biliar. É diferente. Então, já naquela época, já se tratava nisso. Para muito tempo depois, a psicossomática falar um pouco sobre isso, né? Que a manifestação de algumas doenças representam determinados tipos de comportamentos que nós temos diante da vida. Então, olha que interessante como a doutrina dos espíritos ela foi vanguardista, porque tem que entender que durante essa fase de Kardec ainda não havia os conhecimentos de Freud, de nada disso. A psicossomática nem existia, a psicossomática foi existir muito depois disso, né? Então, olha que interessante que já se trabalhava com um conceito que era vanguardista. E aí Kardec continua. O mesmo se dá em relação a todas as outras disposições instintivas. Um espírito indolente, fraco, deixará o organismo em estado de atonia relativo ao seu caráter, ao passo que, ativo e enérgico, dará ao sangue, como aos nervos, qualidades perfeitamente opostas. Então, o nosso corpo é um reflexo daquilo que somos, e não ao contrário. Nós somos um reflexo do que o corpo joga para a gente. Para todo mundo ficou claro isso? Então, vamos lá. Então, vamos seguir. E aí, né, de erro em erro em alvos, né, vamos entender que a palavra pecado significa errar o alvo. Eu gosto de repetir isso para a gente ir tirando aquela coisa pesada que nós temos do significado da palavra pecado. O pecado significa errar o alvo. De erros em erros de alvo, a gente vai marcando o perispírito. E aí ele fala assim: inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio. É verdade. Se eu sempre fui uma pessoa violenta, ao morrer eu vou deixar de ser violenta? Só porque eu morri? Não. A minha estadia na espiritualidade pode me ajudar muito se eu usar bem aquele tempo, aquele momento, aquele intervalo da minha vida, para eu trabalhar a minha violência interior. Mas eu não é porque eu era uma pessoa violenta, desencarnei e virei santo. Não é assim. Então, é inútil supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregue o corpo aos desregramentos passionais. Então, se você está em extremo desequilíbrio, você desencarna em extremo desequilíbrio, você vai levar um tempo para se equilibrar. A loucura, aí ele volta a falar, a loucura em que se debatem não procede de simples modificação do cérebro. Então, não é um problema do cérebro, porque o cérebro tem lá uma falha, uma produção anormal, né? Se a produção está anormal, porque nós imprimimos essa produção anormal. Mas não é por isso que nós estamos vivendo desequilíbrios na área do sexo ou em qualquer outra área do comportamento humano, né? Nós temos que entender que o cérebro é produto
meu. Eu construí ele dessa forma. Então, mesmo que ele venha com uma lesão, essa lesão foi produzida por comportamentos repetidos meus em outras vidas. Então, não é porque o cérebro está lesado que eu sou assim. O cérebro está assim porque eu o lesei com o meu comportamento desequilibrado em múltiplas vidas. Mas, de qualquer forma, ele fala: a loucura em que se debate não procede de simples modificações do cérebro, dimana das desassociações dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. E um dos centros do perispírito, que são os chakras, é o chakra genésico, em que a gente pode, como tanto outro, desorganizar de uma forma muito significativa, não podemos? Como nós podemos desorganizar o gástrico através de uma alimentação ruim, carregada de condimentos, de gordura, de muita carne, de muitos carboidratos, enfim, de excessos dos mais variados tipos. Não podemos? Então, são os nossos desequilíbrios que vão promovendo as lesões no perispírito. E, posteriormente, essas marcas que vão sendo feitas no perispírito vão ser jogadas nas minhas futuras reencarnações, como patologias, como os desequilíbrios nos mais variados, como, por exemplo, pode ser a loucura ou as distonias mentais, que é o que a gente chamaria isso hoje, né? A palavra seria essa, como as distonias mentais, que poderão se apresentar de várias formas, porque eu, em outras vidas, tive comportamentos totalmente desequilibrados na área sexual. Foi? E aí a gente tem que entender que a sede do sexo, né, como diz esse mentor, não se acha no corpo grosseiro, mas na alma em sua sublime organização. Porque é a alma que vai trazer polaridade. Mais tendência para o masculino, mais tendência para o feminino. Vai ser a alma que vai estar trazendo, através das suas múltiplas experiências desequilibradas, problemas relativos ao sexo. E não é uma questão hormonal que está ligada aos meus órgãos sexuais que está me promovendo um desequilíbrio qualquer na área da sexualidade, tanto para menos ou quanto para mais. Não é. Mas sim os meus desregramentos de outrora. Então ele coloca assim: para as regiões mais altas, nesta sabemos, porém, que a feminilidade e masculinidade constituem características das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Então, essas características da alma nós trazemos e polarizamos no corpo físico. Ok? Se bem que isso hoje está uma mescla, uma confusão muito grande. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu aqui só coloquei características que, por exemplo, são mais masculinas e são mais femininas. Mas a gente vai ver algumas mulheres com muitas características masculinas e alguns homens com muitas características femininas. E, no entanto, não trazem nenhuma problemática na área sexual. Não são homossexuais, por exemplo. São héteros, mas às vezes são héteros, mas com alguma dessas características acentuados, e que nem por isso são homossexuais. Então, isso é importante a gente entender. Então, por exemplo, característica masculina. É mais ativo, é mais voltado para as atividades, para o externo. A mulher, ela é mais passiva, ela é mais voltada para o mundo interiormente, para a reflexão, para a introspecção. Algumas. Que tem mulheres que não são assim. São voltadas para ir trabalhar, para sair, para ganhar dinheiro, muito mais. E a gente já vê hoje homens que gostam de cuidar dos seus filhos e tem maior jeito para cuidar das crianças, às vezes melhor do que as mulheres. Né? Isso já está um pouco mesclado. Eu trouxe essas características aqui, que são características bem patentes de uma polaridade masculina e de uma polaridade feminina. Mas hoje isso já está um pouco mesclado. E está um pouco mesclado porque no futuro a gente tem que integrar as polarizações. Jesus, por exemplo, tinha a polarização masculina e feminina integrada. Ele tinha essa capacidade, porque ele já era um espírito puro, ele já não precisava mais reencarnar.
Ele já tinha passado por isso. Nós ainda trazemos mais características de uma polaridade, menos características das outras, o que vai determinar o nosso sexo, o que vai determinar reencarnar em corpos masculinos e femininos. Mas volto a dizer, mesmo almas que são verdadeiramente femininas, às vezes trazem muito masculino, e mesmo almas que são verdadeiramente masculinas, às vezes trazem muito do feminino. Mas isso é natural. É natural porque um dia nós vamos fazer essa integralização dessas potencialidades. Porque como espírito puros, nós não somos nem homem nem mulheres. Em essência, nem homem nem mulher. Ok? Então, eu só trouxe essa tabela, né, mostrando a diferença entre os sexos, que depois eu vou deixar aí nos slides para vocês, mas é só para compreender que hoje mesmo a gente já está um pouco diferenciado. As próprias mulheres já estão fazendo uma mescla, e os homens também, e não significa que não estejam totalmente afinizados e harmonizados com a sua estrutura física, como homem ou como mulher, entendeu? Porque hoje a gente está encontrando na sociedade inúmeros tipos de gêneros sexuais, a gente sabe disso, que já não é mais hétero nem homo. Hoje tem, sei lá, trocentas características. Pode falar, Rogério. Eu queria enriquecer o assunto, que ele é muito abrangente, ele é muito grande, o assunto, né? A gente não consegue tratar em pouco tempo. Sim. Mas na questão 202 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o espírito prefere nascer num corpo masculino ou feminino. E os espíritos respondem nenhum nem outro, porque depende das provas que ele escolher. Isso aí. Então, o espírito em si, espírito, né, criado pelo Pai, ele não tem gênero. Então, quando a gente pega um diamante lapidado e mergulha na lama, o diamante não se transforma em lama. O espírito, quando mergulha no corpo físico, masculino ou feminino, o espírito não se transforma no corpo. Uhum. Mas é interessante que sofre influências. Então, o espírito vai sofrer as influências do sistema biológico, químico, físico do corpo masculino ou do corpo feminino. E aí ele vai começar a agir passando pelas provas ou pelas até expiações, dependendo da situação ou do grau de necessidade daquele espírito. Eu só queria enriquecer essa parte, né, que o espírito não tem gênero. E é muito abrangente esse assunto. É um assunto abrangente. Obrigada, Rogério, tem razão. É um assunto abrangente e às vezes trazem muitas polêmicas também, né? Realmente a gente, em essência, né, a gente vai chegar um momento que não tem mais polarização. Como o Rogério falou, que quando a gente mergulha na carne, a gente sofre a influência da matéria até a gente se transformar em espírito puro, quando a gente então não sofre mais nenhuma influência da matéria. E foi por essa razão que eu citei Jesus, porque, segundo a linguagem da Joana de Ângeles, que ela usa uma linguagem junguiana, ele tinha o ânima e o ânimos já integrado. O homem e a mulher estavam integrados dentro dele. Então, a gente caminha para lá. Mas no atual momento do planeta, que é um planeta de provas e expiações, excetuando o espírito puro, em geral, se a gente está dentro de um corpo que não corresponde à nossa polaridade, pode ser por duas oportunidades, né? Ou por missão, ou por expiações, que a gente, infelizmente, alimentou com o nosso comportamento em outras vidas. Então, o assunto é vasto, porque, como eu disse para vocês hoje, a gente tem diversos gêneros dessa expressão da força sexual, né? Então, assim, o assunto é vasto, é complexo, é um assunto delicado, que merece todo o respeito, mas é complexo falar sobre as energias sexuais, né?
Então, voltando a essa tabela, a gente, como eu coloquei ali, aquilo ali é só uma característica mais do masculino e mais do feminino. Mas muitas vezes a gente traz isso mesclado sem nenhum conflito com o sexo que corporalmente se manifesta, mas pode acontecer. E o espírito, né, esse espírito superior que está dando a palestra, ele vai falar justamente da integração dessas polaridades sexuais, que a gente deve começar a buscar, né, ao longo da nossa existência, não desrespeitando a expressão dele na vida material, mas já começar a buscar. Então ele coloca assim: compreendemos desde arte que na variação de nossas experiências adquirimos gradativamente qualidades divinas como sejam. A gente vai adquirindo. Energia e a ternura. A energia é o quê? É do masculino. E a ternura é mais do feminino. Mas muitas vezes a gente vê mulheres com muita energia e pouca ternura, e homens ao contrário, com muita ternura e pouca energia. Lembra do Chico Xavier? Era a ternura em pessoa, né? E aí ele continua: a fortaleza e a humildade. Um é muito masculino, o outro é mais feminino. Mas, no fundo, nós precisamos das duas coisas para a gente poder integrar e viver a plenitude das leis de Deus. O poder e a delicadeza. O poder é mais masculino, a delicadeza é mais feminina. Mas a gente também vê isso hoje mesclado, mesmo em almas que estão de conformidade com a sua genitália, com o seu corpo físico. A inteligência e o sentimento. A inteligência, a razão, é mais masculina. O sentimento, a intuição, ele é mais feminino. A iniciativa e a intuição. A sabedoria e o amor. Até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Até lograrmos sair desses ciclos reencarnatórios, integrarmos a polarização. E aí a gente não vai ser preferencialmente nem masculino nem feminino. A gente vai estar integrado. A gente vai ter essa energia criadora totalmente integrada dentro de nós, como Jesus tinha totalmente integrado dentro dele. Até lá, é um exercício que a gente vai ter que fazer. Um exercício de equilíbrio, de reflexão, de busca. Quem tem muita energia, procurar ter mais humildade. Quem é muito delicado, procurar ter uma atitude de mais colocação, de mais, né? de empoderamento na sociedade, na relação com o outro, mas isso tudo é vagarosamente adquirido. Pode falar, Rogério. É exatamente isso que eu ia falar. Você complementou bem. São milênios de experimentação, milênios de exercício. Eu não me lembro de ter lido alguma literatura de que Publio Lentulus, Emmanuel, ele se reencarnou num corpo físico, assim como eu não me lembro se Joana de Ângeles reencarnou em algum corpo masculino. Por quê? É a fase que eles escolheram. E uma fase que pode durar milênios, né? 10 mil anos, 100 mil anos, 2 mil anos, pelo menos a gente sabe que está durando. Mas você falando isso, agora me lembrei do Chico. Do Chico a gente tem inúmeros relatos nas próprias literaturas e nos romances que ele mesmo psicografou, que ele foi mulher muitas vidas, né? Muitas vidas, né? Talvez ele tenha mudado, não sei a palavra, vou falar uma palavra em inglês, me desculpe, setup, mudou o setup, o mindset dele, e ele resolveu experienciar no processo dele, ele decidiu utilizar um corpo masculino, né, para aprender. No Livro dos Espíritos diz que a gente escolhe e vai alternando, sim, entre os corpos físicos, para não aprender só de um corpo físico, e sim aprender de ambos. Né? De ambos, porque a gente tem que integrar, né? Se a gente tem que integrar as polaridades, tem que estar em ambos, né? Mas obrigada, é isso aí. Eu quero crer que Chico talvez escolheu, e também pela missão que ele tinha que desempenhar, eu acho que vindo como homem seria mais fácil, né? Não sei. Talvez não para ele, mas mais fácil pelo que ele vinha fazer, né? Não sei. Mas, enfim, de qualquer forma, é isso aí. A gente tem que experienciar as duas polaridades
para que um dia elas possam ser integradas. É isso aí. Realmente nunca li nada de Emmanuel, ou mesmo Joana de Ângeles, se em outras vidas eles estiveram em corpos diferentes. O que a gente sabe é que Chico Xavier, sim, a gente vai ver nos próprios romances, alguns personagens ali, ele estava ali naquele momento e era mulher. Né? E tem as histórias, as reencarnações de Chico, a gente vai ver que a grande maioria ele foi mulher. Né? Nessa ele foi homem. Então, é interessante. Né? Qualquer que seja, diz ele lá, que seja a sua forma de expressão, será destruída, senão transmudada no estado de sublimação. Todos nós estamos caminhando para sublimar as forças sexuais da nossa alma. Todos nós. É para lá que a gente está caminhando. Por isso a importância da gente ter sensibilidade, apurar e procurar aprender e trabalhar conteúdos dentro de nós. Se nós somos pessoas mais fechadas, que temos dificuldade de se colocar por sermos mulheres, começarmos a ter uma atitude um pouco mais ativa, não é que a gente vai ter uma atitude masculinizada, mas uma atitude mais ativa quem precisa ter, e mais passiva quem precisa ter. E aí ele coloca assim, com base nas experiências sexuais, a tribo converteu-se na família. Por quê? Porque o sexo foi sendo utilizado de forma diferente. Né? Então, ao invés de tribo, você se constrói família, ele começa a ser sublimado vagarosamente, que a gente vai ver. A Taba metamorfoseou-se no lar. Olha só o processo, vai se fazendo, vai se criando a civilização. Então a gente vai evoluindo intelectualmente, mas vai evoluindo moralmente também. A defesa armada cedeu ao direito. Olha só, não só a evolução intelectual, mas facilitou o processo intelectual, facilitou o processo do moral, porque criou-se o direito, começa a se entender de leis, começa a se refletir sobre direitos meus e direitos dos outros e direitos de todos. A floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica. A heterogeneidade dos impulsos, nas imensas extensões do território, abriu campo à comunhão dos ideais na pátria progressiva. Isso tudo é energia sexual. Olha só que interessante, a energia sexual, que antes a gente se unia pelos instintos em tribos, se converte agora numa família bem diferente, onde a família tem que ser protegida, onde a família não pode ser maculada, né? Começa a haver regras, começa a haver evolução. Né? Então a gente vai vendo que o sexo é uma grande energia criativa. A gente não está vendo ali o sexo com relação a só a procriação, mas com relação a questão dele formatar leis, dele se moralizar, dele criar uma civilização. Olha só como ele é uma força verdadeiramente criativa. Deixa eu ver onde eu estou. A barbárie ergueu-se em civilização, os processos rudes da atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser. Então, do bárbaro, aquele que lutava, que matava, que era grosseiro, aquela mesma energia que estava ali em puro instinto, ela se sublima e ela vai gerar o quê? Arte, a arte em geral. A pintura, a música, ou seja lá o que for, a escultura, seja lá o que for. O grito elevou-se ao cântico. Aquele que gritava na hora da luta, da guerra, agora ele usa a mesma voz, ele transforma, olha a energia criativa, no cântico, na música, que vai embalar, que vai nos sensibilizar. Olha quanta coisa, isso tudo está ligado ao sexo. Estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança, vagarosamente embora, para o supremo alvo do divino amor. É devagar, mas é devagar que a gente vai conquistar. É assim mesmo, não tem jeito. Mas olha quanta coisa que a gente já conseguiu granjear. E tem lá no próprio Evangelho, quando é tratado sobre a lei de amor pelo Espírito Lázaro, fala, no início eram somente instintos. É quando a gente usava a defesa armada, é quando a gente ainda era bárbaro, quando a gente fazia guerra. Depois a gente tinha as sensações. Depois, quanto mais instruído e depurado, a gente passou a sentir o amor, esse amor incondicional. A gente está caminhando para o amor incondicional.
A gente ainda não tem 100% de amor incondicional, mas a gente já tem lampejos de amor incondicional na nossa vida. Uns mais e outros menos, mas já temos. Então, não vai dizer que isso é uma energia criativa que está sendo moldada e que está mudando, criando uma civilização, melhorando uma sociedade, melhorando as relações, isso tudo através do sexo. Olha como é importante o sexo como energia criadora na nossa vida. E aí ele vai falar de um circuito, de uma jornada sublimadora. Do desejo, que era aquele sexo, né, ainda extinto, a posse, a possessão. Depois nasce a simpatia, o carinho, o devotamento, a renúncia e o sacrifício para chegar no amor incondicional. Mas a gente passa por todo esse processo ali. Não é uma passagem fácil. A gente hoje ainda tem desejo de posse, a gente ainda sente simpatia, antipatia, mas a gente já tem momentos de carinho, a gente já tem momentos de devotamento, já tem lampejos de renúncia e de sacrifício. Pode ser o que não predomine na nossa vida os últimos, mas que a gente já tem tudo isso, tem. Se a gente for olhar lá o brucutu, os primeiros homens das cavernas, só tinham desejo de posse, desejo de posse, desejo de posse, desejo de posse. Então, a gente não está evoluindo através da energia sexual da alma? Está evoluindo, né? Elaborando as nossas emoções através dessa energia criadora. E dentro dessa jornada sublimadora, ele continua. Muito poucas atravessam a província da posse sem duelos. Lembra que a jornada lá atrás, ele coloca a posse. A posse sem duelos cruéis com o monstro do egoísmo e do ciúmes. Então, a posse vai gerar o egoísmo e o ciúme. Mas se a gente começa a trabalhar o nosso egoísmo e o nosso ciúme, vamos deixando de ser o quê? Possessivos. E ele coloca assim, reduzido número percorre os departamentos do carinho, né? Em geral, o nosso carinho é um carinho ainda exclusivista, mas quando a gente tirar esse exclusivismo dentro de nós, da gente querer ter tudo só para a gente, que faz parte do egoísmo também, vai nascer o carinho natural pelas criaturas, todas as criaturas. Não só as criaturas humanas, mas como toda a criação, com toda a criação divina. Vai nascer naturalmente esse carinho. Mas quando nós sairmos do nosso exclusivismo, do nosso umbigo universal. E às vezes ele continua. Só após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício para a suprema libertação, no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. Então, a grande maioria de nós teremos que passar, com certeza, por provas cruciantes e purificadoras para a gente chegar àquele amor-sacrifício. É o amor de Jesus, que ele veio até a gente. Ele não precisava mais vir. Ele não precisava mais reencarnar. Não precisava mais vir no planeta. Mas ele não veio ao planeta por nós por um sacrifício. Mas um sacrifício sublimado. Não aquele sacrifício lamentoso, mas um sacrifício natural que a gente faz porque a gente ama tanto, que não é um peso. Um sacrifício para a gente é um peso, mas para essas almas não é um peso. É um prazer, é uma alegria, é uma conquista. É diferente da gente. Sacrifício para a gente é algo pesado, que custa. Custa e é feito a duras provas, feito a duros sofrimentos. Mas um dia a gente vai chegar a esse sacrifício do amor, que é um sacrifício natural, amoroso, sem interesse, sem peso, que é o sacrifício dessas almas que já alcançaram um ponto maior de evolução. Então a gente caminha para lá. E aí me lembrei de um pensamento de Clarice Lispector, que eu gosto muito, que fala muito sobre esse amor. Ela diz assim, eu te amo tanto como se sempre estivesse dizendo adeus. Um dia a gente vai amar tanto alguém que é como se sempre a gente estivesse dizendo adeus. Ou seja, sem posse, sem exclusivismo. Apenas ame, ponto. Mas, né? É uma possibilidade em todos os sentidos. Esse mentor falou, a Clarice Lispector falou também. Então, veja bem, é um mortal normal falando e um espírito evoluído
falando para a gente. Então, é possível amar tanto a ponto de sempre dizer a Deus, de não querer posse nem exclusivismo. Né? Então, a gente está caminhando para lá. Então, a sublimação é um processo, o próprio Rogério ali falou para a gente, né, desse mergulho na vida material, que é um mergulho que nos deixa muito limitados, muito presos, que ainda sofremos grande influência dessa matéria, ainda não vencemos a influência da matéria, por isso essa sublimação é um processo de vencer, sem sombra de dúvida, né? E aí coloca assim também o instinto sexual, para coroar-se com as glórias do êxtase, há que dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia. Mas isso tudo é processo. Paulatinamente, a gente vai conseguir cada vez mais usar a energia sexual com responsabilidade, com disciplina, e até um dia chegar à renúncia. Mas isso é processo, a gente não pode impor aquilo que a gente não está preparado, senão a gente volta à Idade Média, que havia o autoflagelo porque não conseguia ter a pureza que desejava ter em relação à atividade sexual. Então, que a gente faça isso, mas de uma forma lúcida na nossa vida, como um processo que a gente está buscando, mas sem autoflagelo, mas buscando isso de forma responsável e lúcida, um dia de cada vez. No entendimento que a gente, às vezes, sobe 2, 3 degraus e desce 2, 1, 2, 3 degraus, mas depois a gente tem que levantar de novo, até que chega uma hora que a gente sobe e vai ficar. Sobe e vai ficar. É assim, é caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando, é assim que a gente faz. É só a gente pensar como tudo na vida que a gente conquistou, que era difícil a gente vencer, não foi caindo e levantando? Foi. Milhões de irmãos nossos se conservam semiloucos nos lares ou nas instituições. São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia. Como não consegue ainda levar ao sexo a um nível de devotamento e de renúncia, a submergirem pouco a pouco no caliginoso tijuco das alucinações. De mente desvairada, fixa no socavão, as palavras são terríveis, né? Da subconsciência, perde-se no campo do automatismos inferiores, obstinando-se no conservarem deprimentes estados psíquicos. Então, uns não buscam nada, né? Na verdade, vivem a vida e deixam a vida levar. Tem até uma música, né? Que fala que é para... Como é que é? Deixa a vida me levar, ou vida leva eu, né? Não deixa não, gente. Essa música só é música. Mas não deixa a vida levar vocês, não. Levem a vida de vocês, né? Mas muitos vão deixando a vida levar eles e acabam caindo semiloucos, né? De tantos desequilíbrios, porque buscam o sexo somente como fonte de prazer pessoal, mas a gente viu que o sexo ele é algo para ser usado para o outro. Interessante, né? Porque quando a gente fala de renúncia e sacrifício, você faz isso em relação a quê? Ao próximo, à humanidade. É uma força que é para usada para o próximo e acaba trazendo como consequência benefícios para a gente. Mas enquanto a gente buscar o sexo só para encontrar prazer e deleite para a nossa própria alma, a gente corre um grande risco de cair nos abismos das loucuras. Da loucura, né? E aqui é só para a gente lembrar que aqueles que usam o sexo somente na sua parte instintiva, deixando a vida coordenar, eles ficam presos a esse primeiro andar aqui, lembra? Do hábito e do automatismo, do subconsciente. Ele fica ali, preso ali a um circuito fechado de causas e efeitos, só promovendo causas e efeitos. Ele não resolve nada, ele não edifica nada, ele não muda nada na vida dele. Ele só vai criando causa e efeito, causa e efeitos, causa e efeitos, ações negativas, efeitos negativos, ele só cria isso, só cria karmas, e geralmente em negativos. Então é preciso levar as sombras dos nossos porões, dos nossos desequilíbrios, do mau uso das nossas faculdades e potências da alma, para o segundo andar e depois para o terceiro andar. E fazer o trânsito entre os 3 andares, enquanto houver o porão na nossa vida. Porque um dia virá que a gente não vai ter mais porão na nossa vida, a gente vai vencer totalmente a influência da matéria. Nós vamos estar resolvidos. Mas até lá,
para a gente vencer, para a gente limpar o porão. Lembra que o primeiro andar é o porão da casa? Para a gente limpar esse cômodo, para a gente de vez encerrar esse capítulo, a gente precisa fazer o trânsito daquilo que é sombrio dentro de nós para o segundo andar, onde a gente vai elaborar, vai equacionar, vai transformar, mas luarizado, iluminado com as ideias, com as forças do terceiro andar. Aí sim a gente muda muitas coisas dentro de nós. Gente, eu vou parar aqui e na próxima aula a gente vai continuar esse capítulo, tá? Já imaginava que não ia dar mesmo para a gente encerrar tudo hoje. E aí, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, mandem para o meu particular, e a gente na aula trabalha, e vai trabalhando devagar, porque o assunto é vasto, como o próprio Rogério falou, né? Mas a gente aqui vai ficar mais focado nessa questão do sublimar, do transmutar, do transformar, através da questão do autoconhecimento e da reforma íntima, como tudo. Né? Precisamos fechar os porões da nossa existência e subirmos na direção do terceiro andar para a gente encontrar a felicidade que todos nós desejamos e queremos para nós. Tá bom? Obrigada a você, Loriana. Eu vou pedir à Leida, então, que, por gentileza, faça a nossa prece de encerramento, por favor. Oi, tô aqui. Que bom, Leida. Então faz alguma coisa. Trabalha, Leida. A rotina. Deus, nosso querido Pai, Jesus, bondoso Mestre, médico das almas, a espiritualidade amiga e bondosa que nos acompanha nesse nosso momento encarnatório. Agradecemos também aos nossos queridos companheiros encarnados que também tanto vêm nos auxiliar na nossa conscientização do momento atual, na nossa vida, aqueles que às vezes não presentes fisicamente, mas também com as suas palavras, ou até mesmo com os seus olhares, tanto vêm nos dizer, nos auxiliar, seja nos momentos de alegria, nos momentos de dúvida, de percepção, enfim. Tantos gestos bondosos recebemos, bem como também tantas presenças magníficas em nossa vida nos auxiliam nesse nosso momento encarnatório. E assim agradecemos imensamente, junto à espiritualidade amiga, que nos favorece a cada dia a oportunidade da vida, a oportunidade da descoberta, a oportunidade de procurarmos ser mais moralizadas. Enfim, agradecemos imensamente, querido Pai, pela oportunidade que estamos tendo nesse momento, nesse estudo, e que tantos outros amigos aqui presentes, de tantas outras casas espíritas, mas do Movimento Espírita de Petrópolis, do Movimento Espírita do Estado do Rio, tanto vem também nos auxiliar nesse nosso encontro semanal. Que essas boas vibrações possam permanecer em nossos lares, que possam também encher os nossos corações de alegria, de aproveitamento e de vontade de ir em busca do verdadeiro, do ensinamento que vem nos favorecer. Não só, Senhor, a oportunidade de atuar com o nosso corpo, mas de forma digna e moralizadora, mas também de poder engrandecer o nosso espírito com realizações, com aprendizado, e assim irá favorecer na espiritualidade quando chegar o nosso momento oportuno. Muito obrigada a todos aqui presentes nessa aula, que tanto nos enriquece, que nos estimula cada vez mais, nas reservas, nas oportunidades de rever atitudes e colocarmos a nossa vida no caminho. Que nos envolva nessa semana, que nos auxilie mais uma vez, como você faz. E que as nossas vibrações possam sempre estar em sintonia com a espiritualidade amiga, para que assim possamos também receber o manancial da espiritualidade amiga. Muito obrigada a todos, que tenhamos uma boa semana, e que o amor de Deus e a presença do Cristo possa estar em cada lar. Que assim seja.